sobre uma experiência que eu tive recente, de agora, que mexeu com minha carreira, mas o impacto foi pequeno. E é aí que eu quero mostrar para vocês por que o impacto foi pequeno, apesar de ter sido uma experiência muito ruim. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha, ano passado eu estava trabalhando, antes de eu, deixa eu voltar um pouco atrás. Eu estava trabalhando numa empresa belga chamada Solvay, começou como Solvay, e essa empresa, eu, há pouco tempo, eu comecei a trabalhar lá, foi em 2022, surgiu uma oportunidade para mim, eu saí da empresa que eu estava, a empresa árabe, a SABIC, porque eu acabei conheci o vice-presidente dessa empresa Solvay, um dos vice-presidentes, são vários, e nos conhecemos no evento de marketing estratégico e tivemos uma boa conexão. Aí, como eu estava meio insatisfeito onde eu estava, não via crescimento, e que eu falo muito aqui com vocês, temos que sempre buscar crescimento, nada de estagnação. Então, eu estava me sentindo estagnado. Aquela bandeira vermelha, o alarme estava começando a tocar. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa na minha carreira, não posso ficar parado. Resumindo a história, conversei com esse vice-presidente, fiquei sabendo que tinha uma vaga lá, apliquei para uma vaga, participei da entrevista e fui contratado. Estou pulando etapas aqui para facilitar. Boa noite, boa noite. Então, fui contratado para essa empresa chamada Solvay, empresa belga, global. E essa empresa, depois de um ano, ela se desmembrou em duas. Mas é uma coisa que já estava planejada, eu sabia durante o processo seletivo. E o meu cargo era de gerente global de marketing, só para deixar claro aqui para vocês. Eu estava localizado na Holanda, onde eu morava, e como o meu trabalho era remoto, eu resolvi perguntar se eu poderia mudar para outro país na Europa. E acabou que, resumindo a história, meu chefe aprovou, e eu mudei para Portugal com minha família, para curtir a língua, por falar por nossa língua português, para curtir o clima melhor, que na Holanda é meio cinza e tal. Bom, fomos para Portugal. Isso tudo em questão de pouco tempo. 2022 eu comecei a trabalhar, 2023 mudamos para Portugal. Aí, 2024, eu estou acelerando aqui para chegar logo no ponto. No início de 2024, no final de 2024, desculpa, em novembro de 2024, a empresa a empresa nova, né, que se desmembrou em duas, Solvay continua existindo, só que é outra parte do business, a parte mais de commodities, e tem a ScienceCo, que é a empresa que eu atuo, que é a antiga Solvay, a parte de polímeros, de plásticos, especialidades. Eu era gerente global de marketing do mercado de construção. E aí, em novembro do ano passado, veio a empresa não estava muito bem em termos de resultado, apesar que a empresa se dividiu, como eu falei, tinha muitas ambições de crescimento e não estava atingindo as ambições por conta do mercado, principalmente. O mercado, em geral, não está numa situação muito boa, como vocês devem saber. E a empresa resolveu tomar a atitude de cortar custos significando cortar postos de trabalho. Anunciou em novembro, não lembro exatamente o dia, que ia cortar 350 postos de trabalho globalmente. Até assim, parece ser um número grande, mas para uma empresa que tinha 10 mil funcionários, não é tão grande assim. Mas resumindo, eu estava super tranquilo, super confiante, não estava nem preocupado com isso. Até que no mesmo dia que anunciaram esses 350 postos de trabalho cortados, a minha gerente marcou uma reunião comigo por vídeo. Ok, mas vamos lá, conversamos. E aí quando ela abre o vídeo dela, ela tá com cara de enterro. Eu me dava muito bem com ela, ela é francesa, ela fica em Bruxelas, eu estava em Portugal, ela com cara de enterro. E não precisou falar nada, né? Depois da notícia que iam haver 350 pós-trabalhos cortados, e a minha chefe manda uma reunião, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, sem uma agenda, e ela me abre o vídeo com cara de enterro, eu já sabia o que estava acontecendo, caiu minha ficha na hora, e minha reação, logicamente, você fica em choque, né? Você não tem reação nesse momento. Pronto, cada um tem a sua. A minha reação foi não ter reação. Eu nem fiquei triste, nem fiquei chateado, nem fiquei com raiva, nem nada. Fiquei sem ação, escutando o que ela estava falando. Falei para ela não se preocupar, que ela estava bem chateada com trazer essa notícia. Nós nos conhecíamos bem, ela sabia da minha história. E ela foi forçada a fazer isso. Eu fui o sortudo da equipe a perder o posto de trabalho. Então não foi uma demissão
por competência, não foi uma demissão por nada disso, foi uma demissão por corte de trabalho. E aí, bom, aí tive essa notícia bomba, fiquei em choque depois que ela desligou. E depois de algum tempo que a minha esposa chegou em casa, eu chamei ela para conversar e contei a novidade, né? Em novembro do ano passado, que meu cargo foi posto foi cancelado na empresa. Mas até aquele momento eu não sabia nem como é que seria o processo, quando seria meu último dia de trabalho, nada. Mas resumindo a história, só para vocês entenderem, por que eu estou falando isso? Porque eu estou compartilhando que tudo pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um pode passar por essa situação. Uma pessoa mais experiente, menos experiente, a pessoa que está em cargos mais altos, menos altos, no meio, não importa. Isso pode acontecer com qualquer um, eventualidades, uma crise financeira, uma mudança de gerência, uma mudança de rumo da empresa, uma reorganização pode acontecer. Eu já escapei várias. Vou te falar, essa é a minha primeira experiência que eu sou impactado. Então, eu nunca tinha passado por uma demissão na minha vida. Eu sempre pedi demissão, como já contei em vários conteúdos para vocês. Essa é a primeira vez que eu fui demitido. E realmente foi uma sensação nova para mim, nunca tinha passado por isso. Eu admito que eu fiquei chateado, tipo, passei, depois que minha chefe ligou, veio o sentimento de raiva, por que não outro colega? E entre outras coisas, vem um monte de sentimento, é normal. Nós temos que dar esse tempo para nós mesmos. Temos que dar esse direito para nós de ter nosso luto, digamos assim. Então, eu passei por uma fase de luto, que durou uma semana e pouco, o meu luto. Lógico que o luto volta depois um pouco, mas o luto pesado foi a primeira semana que foi mais difícil. E, e por que que esse processo não foi tão doloroso em geral? Apesar de uma demissão, eu não estava preparado para a demissão, não estava esperando que teria uma demissão. Mas a questão é como eu estou sempre preparado, com pré, né? Pré quando a gente faz antes, preparado para toda a minha bagagem, todo o meu histórico, todo o meu currículo, meu LinkedIn, estão sempre atualizados, estou sempre ativo. Então, assim, não para mim, eu mantenho meu network, minhas conexões, sempre mantive. Isso é fundamental. Já falei aqui várias vezes, estou falando de novo. Então, isso facilita muito o processo. Quando você passa por uma situação como essa inesperada. E facilitou o meu. Resumindo, eu vou pular um pouco de etapa, depois eu conto para trás de novo. Então, eu consegui um emprego, isso foi em novembro, eu tive a notícia. Em dezembro, a empresa me informou que eu teria até março, que meu prazo final seria o final de março, ou seja, eu teria até, bom, 3 dezembro, 4 meses além de novembro, que eu já estava sabendo a notícia, até o final de março com emprego garantido. E que eles iam dar todo o suporte e por aí vai. E, e eu consegui, resumindo, um emprego, onde eu estou agora, por isso que eu estou aqui na França, em Dunkerque. Consegui um emprego em outra empresa, um grupo belga também, por coincidência, não foi de propósito, um grupo belga familiar, mas a empresa tem 4.700 funcionários, ela também é global, e a fábrica fica na França, por isso que estou na França, o escritório fica na Bélgica, para onde vou morar. Nossa família vai mudar agora de Portugal para a Bélgica, depois de tão pouco tempo, mas é assim, temos que estar preparados para tudo. E consegui esse emprego em janeiro, basicamente, estava já quase assinando o contrato. Acho que final de janeiro foi quando fizemos a última negociação. Eu quis negociar que eles pagassem minha mudança, isso levou um tempinho para definir e consegui esse benefício. Final de janeiro, acho que foi início de primeira semana de fevereiro, final de janeiro, assinei o contrato. Então, basicamente, levou de meio de novembro até final de janeiro. Então, foi dezembro o mês todo, novembro metade, então um mês e meio, janeiro o mês todo. Então, foi 2 meses e meio, um pouco menos de 3 meses, eu estava empregado novamente. E isso é rápido, isso foi muito bom. E tiveram outras oportunidades no meio do caminho, algumas não deram certo, outras eu desisti, mas tiveram outras oportunidades também, então não foi essa única. Eu disse 2 nãos, inclusive para minha empresa, apesar de ter sido demitido, não foi uma demissão, né? Foi um cargo que foi cortado. Então outros cargos internos estavam abertos. Eu cheguei a aplicar para alguns cargos, mas depois de entender melhor do que se tratava, eu mesmo não quis. Eu disse não e realmente saí da empresa. Comecei esse trabalho novo agora nesse mês de abril. Então, o que eu queria trazer para vocês é como você lidar com uma situação como essa. Uma reviravolta na sua carreira, que aconteceu comigo,
alguém que estava empregado, tinha acabado de se mudar, inclusive, tinha se complicado a mais, mudar com a família, com criança, com tudo, para outro país. E como se motivar, ter a coragem de se motivar e correr atrás novamente. Voltar, sair dessa situação de luto que eu falei que eu tive, até a situação de motivação, de correr atrás. Então, qual foram os primeiros passos que eu tive nesse processo? Desculpa, que eu ainda estou com o resto da minha gripe. Os primeiros passos que eu tive. Primeiro, eu passei pelo luto. Todo mundo tem que se dar o direito de passar por esse luto. Você vai ter sentimento de raiva do chefe, raiva da empresa. Passei por isso tudo, gente. Isso é normal. Acontece. Você não pode deixar de consumir. É natural ter o luto, ter aquela raiva, ter aquela chateação, aquela tristeza, mas não pode deixar de consumir. Você tem que sempre pensar. Então, qual o primeiro exercício a fazer? Pô, fiz coisa boa pra caramba. E aí voltou a raiva de novo, para ser sincero. Eu voltei atrás, eu entrei na empresa em 2022, apesar de tão pouco tempo, eu fiz isso, fiz aquilo, entreguei esse resultado, conquistei aquele cliente, fiz aquele projeto. Falei, caramba, que legal que eu fiz. Então essa é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer. Não é para ter raiva, eu fiz tudo isso de bom e me demitiram. Não é esse o objetivo. O objetivo é, eu fiz tudo isso, então assim, não tem nada de errado comigo. Aconteceu uma crise na empresa e eu fui o sortudo, um dos sortudos, que não foi só eu, não foram 350, fui um dos sortudos que perdeu o posto de trabalho. Mas não quer dizer nada a ver que eu não sou competente. Inclusive, eu até agradeço a empresa nesse processo. Eles sempre falaram para mim, não tem nada a ver com a sua competência, não tem nada a ver com a sua performance. Tem a ver com a situação da empresa. Precisávamos cortar um posto de trabalho. O mercado que você atua é o menos estratégico no momento e foi o seu que foi cortado. Resumindo. Então, assim, essa primeira coisa que vocês têm que fazer, olhar tudo de bom que vocês fizeram, tanto na empresa se vocês forem demitidos ou não, espero que não, como anterior, para lhe dar aquela motivação, dar aquela energia, você tirar aquele luto interno que assim, eu não tenho competência, às vezes a pessoa fica, né, putz, eu fiz besteira. Eu passei por isso também, eu não penso que eu sou perfeito, que eu não penso coisa negativa. Eu pensei coisas, será que foi aquele projeto? Será que foi aquela minha atitude? Será que foi aquela coisa que eu deixei de fazer que impactou na decisão? Não foi. Não é, gente. Não é. Errar todo mundo erra. Falhar todo mundo falha. Amor, a performance, às vezes, a gente cai em algum momento, por alguns motivos pessoais e por aí vai. A gente não atende 100% as expectativas, às vezes acontece. Mas, em geral, você tem que perceber que você fez um trabalho bom. Então, foi o que eu senti. Então, eu parei para pensar, não, eu fiz coisa boa. E tudo isso serve para motivar você a seguir em frente. Não, eu fiz coisa boa, eu sou forte, eu posso, eu vou em frente, eu vou conseguir outra coisa. Eu vou conseguir outro emprego. Esse é o primeiro passo. É você realmente listar tudo de bom que você fez e entregou. E traz aí aquela energia positiva para você tomar o primeiro e segundo passo. Depois vem o segundo passo, que é realmente dar uma olhadinha no seu currículo. Está realmente atualizado? O meu estava. Só precisou eu dar uma atualizada no meu último cargo. Joinha. Meu LinkedIn tá ok? Tá ok. Então, isso, check, tá feito. Terceiro passo, o que eu vou fazer agora? Que eu quero, onde eu quero trabalhar? Já que eu estou com liberdade, já que a empresa tomou essa atitude, o que eu quero fazer? E aí você lista. Quais são os cargos que me deixam feliz, que eu gostaria de assumir na minha próxima etapa? Aí você lista os cargos lá. Pá, pá, pá. Quais são as empresas que me interessam? Você lista lá. Isso é fundamental. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? O porquê disso tudo. Você tem que estar sempre preparado, gente. Que se você não estiver mentalmente preparado, se você não estiver estrategicamente preparado, uma situação acontece com o que aconteceu comigo, você pega calça curta e você não vai conseguir, infelizmente, eu não quero ser negativo, mas eu tenho que ser realístico, você não vai conseguir se recolocar tão rapidamente. Por que eu consegui? Porque eu fiz, eu já estou nesse processo há muito tempo, por isso que eu estou fazendo todo esse conteúdo para vocês. Então, assim, apesar de, quando eu falo, você tem que estar sempre preparado, não é negativo, não pensando negativo, que sempre pode acontecer com você, poder pode, mas estar sempre preparado, porque é importante estar preparado. Você não tem que trabalhar só para a sua empresa, você tem que trabalhar para você. Você tem que estar sempre se vendendo, sempre se atualizado. Então, pronto, eu estava tranquilo nesse sentido. Eu ainda sou atual, apesar da minha idade, eu tenho quase 50 anos, mas ainda tenho
tem muita oportunidade lá fora ainda recebo até hoje propostas, recebo propostas tanto de trabalho como de consultoria, até hoje, automaticamente, pelo LinkedIn, por o meu LinkedIn estar do jeito que está. Então, gente, vocês têm que estar sempre prontos, tanto para uma eventualidade como a que aconteceu comigo, porque isso é fundamental, vai trazer uma força, ganha muito tempo, você ganha muito tempo com esse processo, como para oportunidades que podem surgir, que também já passei por isso. Deus está bem empregado, mas surgiu uma oportunidade incrível, que eu não estava nem pensando em trocar de emprego naquele momento. Mas a oportunidade era tão boa que eu tive que aceitar. Você não pode deixar a oportunidade passar na sua frente, né? E simplesmente ignorar. Mas como é que essas oportunidades passaram na minha frente? Porque eu estava sempre ativo. Quando eu digo ativo, não é ativo procurando emprego, não. Ativo entregando resultado, ativo me vendendo. Então, isso tem que ser feito. Isso é fundamental. Manter-se ativo. Então, tem que montar uma estratégia. E é isso que eu estou ensinando aqui para vocês. E é isso que eu ensino no meu curso, que é o método épico, que eu criei pouco tempo atrás, porque a estrutura já existia, a estratégia já existia. Eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque realmente eu pensei, outras pessoas podem passar pelo que eu passei, outras pessoas podem ter as experiências ruins que eu tive no passado, e tudo isso pode ser evitado com um planejamento, com a estratégia certa. E é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês hoje, essa história que eu passei agora, recente. Comecei meu trabalho novo esse mês, estou atualmente na França, como eu falei, estou em Dunkerque, na França, no meu segundo mês de trabalho, e isso realmente, todo essa estratégia que eu sempre montei, sempre me preocupei em estar atualizado, se paga, pagou, porque eu consegui me recolocar em menos de 3 meses, inclusive dizendo não. Eu poderia ter me recolocado mais rápido. Eu acho que até em 2 meses, 1 mês e meio, eu já poderia estar empregado, mas eu não quis. Eu me dei esse luxo de escolher, porque eu sabia que eu ia encontrar algo melhor, que mais me atende à minha ambição ou até o meu perfil. Perceberam?